Chegamos para mais um Correspondente Médico, sempre com a sua participação, usando a hashtag Correspondente Médico. Vai lá no Twitter, deixa sua pergunta, sua dúvida, a gente adora quando você participa. A minha missão aqui é só compartilhar sua pergunta com o Dr. Fernando Gomes, que está sempre aqui para respondê-la. Isso aí, a nossa sensação é de abrir o consultório para todo o Brasil. Verdade, um consultório médico ao vivo aqui na CNN Brasil. Vamos em frente então, nosso primeiro tema hoje é um levantamento da CNN com dados do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. O que diz esse levantamento? Esse levantamento mostra os efeitos da vacinação na população norte-americana e mostrou que, vejam só, entre as mais de 164 milhões de pessoas que foram completamente vacinadas em todo o país, ou seja, que tomaram 2 doses de vacina ou que tomaram apenas uma, né? Porque nos Estados Unidos eles também utilizam a vacina da Janssen. De todo esse pessoal, 99,999% não tiveram casos de Covid que resultaram em morte ou hospitalização. Isso é muito importante da gente ressaltar aqui. Foram um pouco mais de 1.500 mortes. Isso significa, desse total, 0,001% das pessoas vacinadas. E detalhe, dessas mortes, cerca de 20% ocorreram por uma outra doença que não por Covid-19, embora tenham ocorrido em pessoas infectadas com o coronavírus. Doutor Fernando, que baita informação para a gente, hein? 164 milhões de pessoas aproximadamente, então, devidamente imunizadas e um número baixíssimo de registro de morte. Elisa, esses números eles mostram para a gente a importância crucial da vacinação em todo o processo de combate à pandemia. E também acaba funcionando como um exercício daquilo que eu sempre tento comunicar aqui. Quando a gente pensa macroscópico na população e quando a gente pensa na saúde do indivíduo. 1.500 é um número muito pequeno frente a toda essa imensidão de pessoas que foram vacinadas. Mas quando você olha para a vida de cada uma dessas pessoas, tem um significado imenso e vem aquele questionamento. Puxa vida, fui vacinado, fiz tudo correto, mas mesmo assim, o meu parente que também foi vacinado, sei lá, teve ali a Covid-19, teve a forma grave e veio a falecer. A gente precisa olhar para o macroscópico nessa situação, porque na verdade uma situação pandêmica ela abraça todo o planeta e precisa ser tratado dessa forma. É lógico que a gente fica aqui com o coração apertado, né, para cada família que acaba perdendo uma pessoa, mas o número, ele realmente é esmagador. 99,999% é quase o número absoluto de 100. Pois é sensacional, porque o levantamento então mostrou que entre as mais de 164 milhões de pessoas, é muita gente, 99,999 delas não tiveram casos de Covid que resultaram em morte ou hospitalização. Ou seja, podem ter pegado Covid-19, podem ter se infectado, mas quase todo mundo não evoluiu para morte ou infecção. Para evolução do caso da forma grave da doença. Doutor, isso acaba reforçando também aquilo que a gente tratou há alguns dias aqui, de que pegar Covid-19 não significa o problema é não evoluir para a forma grave. Exato, porque a vacina tem como propósito deixar o indivíduo imunizado. Eu acho que a gente até pode, na verdade, falar dessa seguinte forma. Uma pessoa foi vacinada. Se ela foi realmente imunizada ou não, isso a gente vai saber no decorrer do tempo. Mas a vacina ela funciona como um método natural de se estimular o sistema imunológico para quando o indivíduo tem a doença, ela seja o mais fraca possível e tomara que praticamente imperceptível. Lembrando sempre que mesmo que o indivíduo seja vacinado, ele pode ainda, se tiver contato com o coronavírus e venha a ser infectado, ele pode transmitir a doença. Por isso que é tão importante a combinação. Vacina, mais métodos naturais de proteção, que é o distanciamento social, a utilização de máscara e a higiene das mãos. Doutor, assim que nós começamos a noticiar aqui no quadro, surgiu uma vacina, teremos vacina, o mundo vai ter vacina, a primeira pergunta que vinha era, vai ser capaz de evitar que as pessoas se infectem, evoluam para casos graves, morram? Aí, na sequência, quais foram as novas dúvidas? Surgiram variantes. E aí, será que a vacina vai ser capaz de barrar essas variantes? Então, essa próxima notícia que a gente traz é bastante relevante, viu? Porque o novo relatório da Organização Pan-Americana de Saúde mostrou que a variante Delta do coronavírus já é dominante no mundo.
Pois é, segundo esse documento, essa cepa foi encontrada em cerca de 90% das amostras sequenciadas em todo o planeta. Já já eu relembro aqui com o doutor o que seriam essas amostras sequenciadas, o que é esse sequenciamento genético. Esse relatório também levanta a possibilidade da redução da efetividade das vacinas em relação a essa variante, principalmente para as pessoas que receberam apenas uma dose, ou seja, que não completaram o ciclo vacinal. Até o momento, mais de 130 países já identificaram a cepa originária da Índia. Doutor Fernando, primeira pergunta então, para a gente poder saber se uma pessoa está infectada com uma cepa ou com uma outra variante, é preciso que seja feito esse sequenciamento genético. Só lembra para a gente, por favor, o que é isso? Exato. O sequenciamento genético é a identificação através de exames laboratoriais que fazem a pesquisa de qual variante o indivíduo está portando naquele momento. Por isso que essa pesquisa ativa, do ponto de vista populacional, nos diferentes países, é extremamente importante e essa informação pode ser passada aqui. Olha, a variante Delta está em mais de 130 países, não foi isso que você falou? Dos 195 países que existem no mundo, segundo a Organização das Nações Unidas. E aí, além do sequenciamento genético que foi feito para poder identificar esse dado, a informação, o questionamento que eles trazem é até que ponto a vacina pode ser eficaz e, principalmente, pode ser um problema para quem tomou apenas uma dose. Tá aí, de novo, a importância, não é, doutor, do reforço de complete o seu ciclo vacinal. Se precisa de 2 doses, tem de tomar 2 doses. A gente não pode ter essa falsa sensação de, recebi já um pouquinho de vacina, tá tudo bem. Isso é errado, né, doutor? Sim, é necessário que se complete o esquema de vacinação por completo. Isso é uma coisa extremamente importante para se combater a pandemia. É lógico que dados e informações elas vão sendo construídas de acordo com o passar do tempo e a observação clínica e científica. O que a gente sabe é que a variante Delta ela tem um poder de transmissão maior, tem uma correlação com a sua presença marcante nesse sentido, mas não significa que ela tenha casos mais graves. Mas da mesma forma que a gente deu a boa notícia da vacina, quando você coloca isso em escala, em muitas e muitas pessoas sendo infectadas, é lógico que vão ter aquelas pessoas que vão ter uma evolução mais grave e isso pode impactar em se utilizar mais hospitais, em recursos públicos de saúde que acabam sendo escassos, quando toda a população precisa ao mesmo tempo daquele cuidado efetivo. Doutora, a gente acompanhou aqui na programação da CNN as notícias envolvendo os Estados Unidos, quando disseram, ninguém mais vai precisar usar máscara. Puxa vida, que legal, a gente passou a ver as imagens, né, dos norte-americanos nos parques, nos espaços públicos sem máscara. Isso, evidentemente, causa um sentimento de esperança na gente, de opa, em breve chega na sua hora. Só que, depois da chegada dessa variante Delta, o próprio Centro de Controle e Prevenção dos Estados Unidos já levou um alerta para os norte-americanos dizendo: acho que teremos de voltar a usar máscara para tentar conter o avanço da variante. Essa é uma determinação eficaz, doutor? A máscara ainda é uma das nossas maiores ferramentas? A máscara, junto com a vacina, são as ferramentas fundamentais para se combater a pandemia. Então, eu não tenho coronavírus, não quero pegar o coronavírus, o que eu devo fazer? Primeiro, cuidar da sua saúde. A gente sabe que existe um impacto grande quando você tem comorbidade, mas em segundo lugar, e talvez seja o principal, cuidado básico relacionado à utilização de máscara, higiene das mãos, distanciamento e completar a vacina. Isso é fundamental, Elisa. Vamos para o nosso próximo assunto, empatia, doutor Fernando Gomes. E empatia olímpica, viu? Empatia quando você olha para outra pessoa e tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Ter sensibilidade com as questões do outro, deixar de olhar só para o nosso umbigo. Lembra do atleta Darlan Romani? Tá aparecendo a imagem aí do arremesso de peso. Ele competiu nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ficou em 4º lugar na competição. O que a gente quer mostrar para vocês hoje? A imagem dele treinando antes da Olimpíada em um terreno baldio. Essa imagem viralizou na rede social, é possível que você veja em vários sites, em várias páginas, porque os internautas se mobilizaram para ajudá-lo na preparação para os Jogos de Paris em 2024. É isso mesmo. Por meio dessa imagem dele treinando num lugar simples, num terreno baldio, isso acabou tocando o coração das pessoas. Os internautas fizeram uma vaquinha virtual. E veja só, a iniciativa levantou mais de R$200 mil para a preparação do atleta, que devem ser usados como um fundo de reserva, caso ele não consiga arcar com as despesas de treinamento. Doutor Fernando Gomes, a nossa capacidade, né, de conseguir se colocar... Opa, temos aqui o vídeo, apareceu para vocês? Vejam aqui como um atleta olímpico brasileiro treina
não só nessa condição, evidentemente também treinou em outra estrutura, né, nessas estruturas das equipes de treinamento, mas também treinou muito num terreno baldio. Então, vejam aí. Bom, se a gente for comparar a diferença entre algumas modalidades e o futebol, já seria uma diferença que minha nossa, né? Quantos milhões uma modalidade tem e como se comporta outra modalidade no Brasil e a própria valorização. Mas vamos falar de empatia, doutor Fernando Gomes. O pessoal, então, se colocou no lugar do outro, se colocou no lugar do Darlan, e essa é a tal da empatia praticada pelas pessoas. Empatia. Quando uma criança está atingindo ali os 6, 7 anos, ela começa a entender mais ou menos como as outras pessoas funcionam e começa a ter esse interesse por entender como outra pessoa pode estar pensando ou não, e a partir de então começa essa história que é de desenvolver esse sentimento, que é a empatia, que é extremamente importante para a gente viver no coletivo. A gente tem uma coisa que se chama neurônios de espelho. Então, quando eu olho alguém fazer um movimento, por exemplo, neurônios que poderiam ser responsáveis por dar esse movimento também despertam em mim. E a mesma coisa se relaciona com a percepção das emoções, das sensações, e isso faz com que a gente comece a entender o que a empatia é trabalhada no cérebro. A gente sabe que essa parte mais anterior do cérebro, eu estou falando aqui dos lobos frontais, o córtex pré-frontal principalmente, é onde a gente tem a nossa cognição, a nossa inteligência sendo trabalhada de uma forma mais consciente. A forma afetiva e a forma cognitiva acabam trabalhando de uma forma integrada para dar para a gente essa sensação da empatia. Então, o indivíduo ele consegue se colocar na situação do outro, ele consegue pelo menos imaginar como seria aquela vivência se fosse na pele dele, e isso aqui é um passo importante, porque a partir disso você consegue imaginar que o ser humano consegue demonstrar o amor de uma forma muito mais concreta, através do próprio processo de caridade, do processo da sensação de união e de que todo indivíduo deve ser respeitado porque ele faz parte do mesmo ser. Doutor Fernando, o que significam exatamente essas questões cognitivas no ser humano? Todos nós as desenvolvemos conforme a experiência de vida? Sim, e é lógico que o cognitivo também pode ser trabalhado com o processo pedagógico de frequentar a escola, frequentar cursos diferentes e assim sucessivamente. Mas até o trabalho dos pais, quando a criança ainda está sob seus cuidados em casa, acaba, na verdade, estimulando isso de uma forma bastante interessante, né? Esses estados mentais fazem com que a gente possa regular as nossas emoções. Do tipo, eu estou me sentindo bem, mas aquela pessoa do meu lado está se sentindo bem também. Se eu fosse um atleta olímpico, eu gostaria de treinar naquelas condições? Ou então, eu admiro porque eu estou vendo ali um cara que tem fibra, tem garra e não é a adversidade ou a falta de recurso que está fazendo ele parar. Portanto, estou vendo a luta dele, é esse pensamento que passa do ponto de vista cognitivo e vou ajudá-lo, quero contribuir. E por isso que as coisas acabam, na verdade, funcionando dessa maneira. A parte afetiva tem a ver com as emoções e com o próprio sistema límbico, que me dá um significado para aquela experiência e me fazem colocar na situação do outro, mesmo não estando passando por aquela situação na vida real. Doutor, eu até perguntei aqui na rede social se as pessoas tinham o hábito, né, de praticar a solidariedade, né, de serem mais empáticos nas vidas. Algumas pessoas comentaram, inclusive aqui a gente tem o comentário do Gil, #correspondente médico, dizendo que ele costuma praticar a solidariedade, costuma ser empático e gostaria de ver essa reciprocidade também nas pessoas. Se a gente tivesse a empatia mais enraizada de maneira coletiva, a gente veria, de repente, as pessoas pensando mais umas nas outras e menos no nosso próprio umbigo, doutor? Sim, isso tem um efeito cascata, se você imaginar. Vamos pegar um reflexo bem simples, que é do bocejo. Numa sala onde uma pessoa boceja, de repente uma outra... Pois é, que mistério é esse, doutor? Isso existe, acaba influenciando o cérebro. É a questão dos neurônios de espelho, na situação de estar todo mundo junto naquele contexto, de repente um momento de relaxar. E da mesma forma, outros comportamentos podem ser projetados, como, por exemplo, a empatia. Veja, muitas pessoas ainda confundem empatia com simpatia. Simpatia é, eu vejo aquela pessoa e gosto daquela pessoa. A empatia é, você não precisa gostar, mas você consegue entender e sentir na pele a facilidade ou a dificuldade que aquele indivíduo está passando. Que é o passo fundamental para, a partir de então, de uma forma ativa, eu, por exemplo, exercer a caridade, tentar ajudar essa pessoa ou tentar resolver o seu problema. Interessante demais poder aprender sobre isso, hein? Vou compartilhar aqui a empatia em rede nacional. Instagram do Darlan, Darlan_Romani. Vai lá e bombardeia ele de mensagens positivas, alegres, desejando muita força para que ele consiga se preparar para a próxima Olimpíada e principalmente agora com a ajuda, depois de uma vaquinha que esse pessoal da internet é demais, hein? Muito bom poder dar esse tipo de exemplo. Aliás, por falar em internet e publicações, bora olhar nosso telão aqui, quem publicou uma foto
tomando vacina e marcou, hashtag aqui tinha, hashtag correspondente médico. Vejamos quem é. Lisiane Machado, ela é da cidade de Anchieta, no Espírito Santo, fez a postagem ali com a máscara toda colorida e alegre e aquele momento de receber um pouquinho mais de vida e de esperança, não é mesmo? Próxima imagem que temos é de quem? Gabriela Araújo, a nossa Gabi. Esse pessoal da CNN está dando exemplo por demais da conta, gente. A nossa coordenadora assistente de conteúdo, cadê? Olha aqui a Gabi, foi tomar a vacina, que bom, hein? A gente quer saúde para todo mundo, que a gente gosta, inclusive para quem a gente não conhece, né? Porque saúde coletiva é boa demais. Doutor Fernando, mais uma representação aqui da saúde multiplicada, que é o que a gente precisa, né? Sim, a gente fica feliz, a gente fica empático com essa situação. É um ato de empatia? É um ato de empatia. Quando a gente está compartilhando, é um exercício, porque todo mundo passa por essa situação. E a gente sabe que hoje em dia a rede social, ele traz esse convite, né? Você está passando por uma situação boa, porque ninguém vai ficar postando situação ruim, né? Até pode existir, mas isso não é muito comum. O indivíduo, ele quer dividir aquele momento e a gente faz com que todas as pessoas entendam a importância disso e acaba sendo um momento histórico, né? Um dia a gente vai falar, passamos por essa, fomos vacinados e de alguma forma contribuímos também para estimular outras pessoas que de repente estão um pouquinho hesitantes e não estão entendendo ainda a situação e a importância de ser vacinado. Eu encerro aqui com o que disse a Gabi, que tomou na UBS do ladinho, perto da casa dela, na cidade de Mauá. E deixou o agradecimento especial para Marcilene, auxiliar de enfermagem que atendeu e aplicou a vacina. Nossa valorização aqui, respeito a todos os profissionais da área da saúde. Doutor Fernando Gomes, terminamos. Obrigada por mais um dia. É isso aí, todo mundo passando pelo Sistema Único de Saúde, quer seja rico, pobre, pessoa com condição ou sem condição, para, na verdade, usufruir desse benefício que é ser vacinado e se proteger contra o coronavírus. Muito bem. Até a próxima, doutor Fernando Gomes. E este foi mais um Correspondente Médico.